Gente, chegamos aqui no nosso terceiro caso de forças resultantes. Na verdade, ele é um caso em particular da nosso último caso aí, tá? Porque agora nós vamos ter duas forças que são em direções diferentes, mas não vai mais formar um ângulo de 90 graus. Vai formar um ângulo que está compreendido sendo menor do que 90 e maior do que zero. Tá? Então esse ângulo aqui pode ser 1, pode ser 45, pode ser 30. O que isso implica? Implica que para a gente conseguir calcular a resultante dele, nós vamos ter que usar um artifício de projeção. O que é essa projeção? Se eu pegar esse pedaço F1, projetar ele aqui em cima, onde está esse pontilhado, e o F2 projetar ele para o outro lado dele, paralelo a ele, a gente monta uma figura chamada de paralelogramo. Tá? Na matemática é uma figura conhecida por ter pelo menos dois lados paralelos uns aos outros. E aí a resultante ela tem o valor aqui de representar a diagonal desse paralelogramo. Por conta disso, a gente consegue determinar o que nós chamamos de regra do paralelogramo, dada por essa formulinha aqui. Então, ela é uma fórmula que vai relacionar as forças, a relação das forças, o cosseno, para a gente encontrar quanto vale essa diagonal aqui, certo? Esse desenho que eu coloquei aqui embaixo, ele representa bem que, no caso dessas forças, né, essa diagonal seria equivalente também a um vetor que fecha aqui a representação dos meus vetores. Eu poderia desenhar esse vetor dessa maneira, né, colocando o F2 no final do F1, e a linha que liga esses dois vetores é a minha resultante, dada por essa fórmula aqui. F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno desse ângulo que se forma entre eles. Tudo isso tirado da raiz. Tá? Eu quero mostrar para vocês um detalhe importante, porque esse ângulo aqui ele é diferente de 90 graus. No caso anterior que nós vimos, os ângulos eram exatamente de 90 graus. E aí eu deixo um raciocínio, né, um exercício mental para vocês perceberem o quê? Quanto vale o cosseno de 90? Certo? Então o cosseno de 90 ele vai impactar diretamente nessa fórmula. Pesquisem, vejam quanto vale o cosseno de 90 e vocês vão ver em que essa fórmula vai se transformar. Aí depois a gente discute isso em aula. Muito bem. Então tenho aqui um exemplo. Tenho F1 igual a 2 newtons, F2 igual a 6 newtons. Tá? Pedisse para vocês calcularem a força resultante nesse problema, nós teríamos que usar aqui a regra do paralelogramo, porque esse ângulo é de 45 graus. Aí eu precisaria ter uma tabela para saber quanto vale o cosseno de 45 graus. Tá? Se você usar aquela tabelinha do início da aula, raiz de 2 sobre 2. Ou você pode usar o valor já aproximado de 0,7. Vou substituir F1 por 2, F2 por 6, substituindo na fórmula, né, fazendo as multiplicações. Eu vou primeiro multiplicar tudo isso daqui, para depois somar com o que deu disso daqui ao quadrado. Tá? Então, eu chego em força resultante é raiz de 56,8, que me dá 7,54 newton. Tá? Uma força maior do que F2. Muito bem, como é que eu faria a representação dela? Ela tem que acompanhar esse traço aqui. A gente pode determinar o ângulo dela se eu pegar o F2, né, que é essa força aqui, e dividir por esse valor, eu vou encontrar o valor do seno do ângulo que se forma. E aí eu poderia fazer a representação do vetor para cá, para saber a direção dele. Mas no geral eu vou puxar uma setinha aqui do meio e vou esticar ele para cima, ultrapassando aqui o comprimento de F2. Então uma aplicação aí da lei do paralelogramo. Isso aqui é mais utilizado em umas aplicações que nós vamos ver na parte de estática.